O, o mais engraçado desse debate foi, mostra aí, Alice, o Kassab, Gilberto Kassab, presidente do PSD, candidato a vice-presidente da República na chapa do seu Ronaldo Caiado, o Kassab dormindo. Olha, quando até Kassab dorme no meio de um debate, é porque dá a medida do que foi o debate. Claro, até porque os três poderiam ter aproveitado o debate. Ah, é? Zema não veio? Lula não veio? Não veio Flávio? Ótimo, vamos aproveitar isso aqui e vamos debater as grandes ideias, as grandes propostas que nós temos para o Brasil, as soluções para os problemas que mais afligem a população brasileira. Não! Ficaram numa troca de desaforos entre eles, Não, ou eles ficaram batendo ou no de Lula e no ataques Flávio, no contundentes ao dobradinha. Lula, muito mais do que ao Flávio, claro, porque com o Flávio eles têm toda a afinidade. Aí o Ronaldo Caiado, a única coisa interessante é que o Caiado teve uma resposta inteligente para justificar o sono do candidato a vice dele. Comigo na presidência, você vai dormir tranquilo, igual ao Gilberto Kassab no debate. É, engraçadinho, tá certo. Aliás, o Kassab disse hoje que ele não dormiu, ele estava ele estava digitando umas mensagens no celular e mandando, Ah, tudo bem, taca, sabe? que seja. Agora, ainda a respeito dos debates, ficou o Caiado lá a só falar de Goiás e de uma forma meio descoordenada. Pô, e ele, com toda a sua experiência de tribuno, de governador, conhece todos os dados, mas não foi um bom desempenho. O Renan a querer lacrar o tempo inteiro a querer lacrar, até fralda, escrito ladrão, Flávio, Lula, ladrão, não sei quem fez isso, como se isso fosse impulsionar a sua candidatura. Isso dá uma medida do despreparo desse Renan. E o psiquiatra, eu acho que é psiquiatra, psicanalista, não sei, Sim, Augusto Cury, psicanalista, eu acho. lá a dizer algumas coisas que Ele também. mandou bem na hora que ele bateu de frente com o Renan Santos, né? Porque ele Quem? falou, O cara, Cury? O Cury? você faz de um jeito tão violento, tão virulento, que você reduz o seu adversário a um nada, assim, a não ser nem praticamente uma pessoa. Não dá para tratar assim a política. Ele deu uma tirada no Renan que foi boa, eu achei, o Augusto Cury. E ele quase não participou do debate. Ele chegou a anunciar que não participaria. Não, ele chegou a entrar no carro para ir embora e voltou. Ele chegou, quando ele viu lá Foi. que não estava nem o Flávio nem o Lula, ele resolveu dar meia volta, volver, o Cury. E aí entrou no carro para ir embora, mas aí se arrependeu e voltou. Enfim, isso foi o primeiro debate presidencial. Aí vocês dizem, isso é um desrespeito com o eleitor. Pode ser um desrespeito com o eleitor. Eu acho que o eleitor ia gostar de ver os candidatos debatendo. Mas os eleitores, infelizmente, eles só se ligam da eleição mais ou menos em cima da hora. Mais ou menos em cima da hora. Então, é possível que debates em cima da hora, principalmente o debate da Globo, que é o que tem maior audiência, e que vai acontecer a 2 ou 3 dias do 4 de outubro, quando haverá o primeiro turno, é possível que aí o Lula talvez compareça e tudo, mas não será, e o Flávio também, claro, mas não será surpresa se não comparecerem. Sabe por quê? Porque é também uma fantasia essa história que não ir a debate significa perda de votos, enfraquecimento de candidatura. Eu fiz um levantamento hoje. 1989, a primeira eleição presidencial pelo voto direto depois do fim da ditadura militar de 64. 1989.
E esses dados que eu vou oferecer aqui se referem apenas ao primeiro turno das eleições presidenciais de 1989 para cá. Debate no primeiro turno. Primeiro turno. Fernando Collor de Mello, que se elegeria presidente, faltou a todos os debates. Nem por isso deixou de se eleger presidente. Primeiro turno, estou dando dados só do primeiro turno. 1994, 1994, Fernando Henrique Cardoso, que se elegeria com folga presidente da República, porque estava montado no plano real, aquele que fez um dólar valer um real e manietou a inflação. Fernando Henrique Cardoso só compareceu a um debate no primeiro turno. 1998, com a introdução da reeleição, porque não existia reeleição para cargos majoritários até 94, passou a existir a partir de 1998. Fernando Henrique Cardoso faltou, candidato à reeleição, faltou a todos os debates do primeiro turno. 2002, 2002, Lula compareceu, mesmo sendo presidente e candidato à reeleição, aliás, candidato a presidente, Lula compareceu aos principais debates. 2006, primeiro turno, Lula faltou a todos os debates, se reelegeu. 2010, Dilma compareceu aos principais debates. Dilma Rousseff era candidata do Lula e se elegeu. E se elegeu. 2014, Dilma candidata à reeleição. Só faltou a um debate. Dilma é, de 1989 para cá, a candidata a presidente ou a candidata à reeleição que mais compareceu a debates. Muito mais do que Lula, Fernando Henrique. Collor nem se fala. 2018, Bolsonaro compareceu a 2 debates e faltou a 5, alegando o problema da facada que ele levou em Juiz de Fora. 2022, em 2018, Bolsonaro se elegeu. 2022, agora, há 4 anos, Lula compareceu a 2 debates e faltou a um, primeiro turno, que Bolsonaro também não foi esse debate que o Lula faltou, Bolsonaro também não foi. Então, debate é bom, principalmente para os eleitores que são muito ligados nessa questão de eleição e que formam ou que representam uma fatia pequena do eleitorado. É, mas para os candidatos depende da situação ou do juízo de cada um deles. Debate só elege candidato, se é que elege. Se o candidato só elege, não, só prejudica a eleição de um candidato se o candidato for realmente pisar em todas as cascas de banana possíveis. Nem elege, nem deselege, está entendendo?